Boa noite, povo querido, boa noite, povo amado de Jesus, graça e paz da parte de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida e sobre a nossa casa. Estamos aqui novamente para trazer a palavra de Deus, mais um culto de sexta-feira, mais uma palavra de Deus poderosa sobre a tua vida. E eu quero falar nessa noite sobre um tema realmente que Deus tem ministrado no meu coração. Eu quero falar sobre Lucas capítulo 15. Que vai falar lá, tem a ovelha perdida, a dracma perdida, são parábolas de Jesus, e ele vai estar falando também da parábola do filho pródigo. E tanto nessa semana quanto na próxima, na outra sexta, eu quero dar continuidade nesse assunto, tendo algumas abordagens para que a gente possa perceber como que Deus olha as coisas, como que nós olhamos para Deus, quando na nossa vida nós somos o filho pródigo, em quais momentos nós somos o filho que ficou dentro de casa. Eu quero ter uma abordagem com você nesse tema. E o tema que eu coloquei para essa noite é voltando para casa. Voltando para casa. O filho, se ele está voltando, é porque ele saiu. Quando a gente precisa voltar para algum lugar, é porque a gente já não está mais naquele estado original ou naquele lugar que nós estávamos. Quem volta é porque saiu algum dia, em algum momento saiu daquele lugar. E o filho pródigo, ele sai do lugar original de filho. Ele não deixa de ser filho, mas ele deixa de estar no lugar de filho. Ele nunca vai deixar de ser filho. Não existe ex-filho. Nunca existiu, nunca vai existir. Mas para isso eu quero orar com você agora. Te convidar realmente para que o Espírito Santo de Deus possa trazer no teu coração um ânimo, a fé, uma nova experiência com Ele. Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, coloco agora a vida dos teus filhos que estão nos acompanhando nas suas casas. Que o teu Espírito possa estar agora nessas casas, Pai, em nome de Jesus. Toca agora na mente, toca agora no coração, que seja desconstruída agora no coração deles, ó Pai. Toda palavra que não veio do Senhor, toda dureza, toda incredulidade, toda falta de esperança e de fé, possa dar lugar agora para algo novo do Senhor, uma nova experiência com o Senhor, uma experiência de vida, de vitória, de realização, de perdão e de recomeço. Eu abençoo a vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos agora meditar nesses minutos na palavra do Senhor, voltando para casa. Será que você está na hora de você voltar para casa? Se você não está em casa, você precisa voltar para casa. Se você já está em casa, continue na casa do Pai. Não se afaste da presença dEle. O texto, eu quero começar com Lucas 15, do verso 12 e o verso 13, diz assim: deixando sua posição de filho. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Então a primeira coisa que a gente percebe aqui, ele perde a herança dele. Ele vai para longe da casa do pai. Então ele deixa o que? A sua posição de filho. Ele vai levando o que? Um sonho de liberdade. O que está acontecendo aqui? O filho mais novo chega para o pai e diz: pai, eu quero pegar a minha parte da herança, eu quero dar linha. Eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer os sabores do mundo, os prazeres do mundo. Eu não quero mais ficar aqui dentro de casa, porque aqui eu sou tolhido, aqui eu não tenho liberdade. Aqui eu tenho vivido uma falta de liberdade e eu não gosto de ter que estar dando satisfação para tudo que eu vou fazer, pai. Então, eu quero viver uma vida de liberdade. E para isso eu quero deixar essa posição de filho, então eu vou sair de casa, eu vou levar tudo que eu tenho, tudo que o Senhor construiu ao longo dos anos, mas eu quero a minha parte, porque eu quero viver, então, a minha vida. Sem precisar dar satisfação para ninguém. Já conheceu pessoas assim, ou conhece pessoas assim? Pessoas que se levantam, que às vezes não construíram nada, mas elas querem usufruir daquilo que as outras pessoas construíram. É isso que esse filho está dizendo. Quem construiu foi o pai, mas eu quero usufruir daquilo que o pai construiu. Mas eu não tive o trabalho. Às vezes eu não participei da construção. Então eu vejo que aquele lugar, aquela família é como se fosse um lugar de opressão para mim. Eu não tenho liberdade para expor os meus pensamentos, eu não tenho liberdade para falar o que eu penso, eu não tenho liberdade para viver dentro dessa casa, porque essa casa, essa família tem me oprimido.
Então ele sai de casa com um sonho de viver uma falsa liberdade, mas na cabeça dele ele acredita que aquilo seria a liberdade. Poder ir para o mundo sem rumo, sem direção, poder viver longe de Deus, poder viver longe da família, poder viver longe dos amigos, fazer novas amizades, pessoas que ele passa a conhecer, pessoas que têm interesse, não na pessoa dele, mas interesse no que ele podia trazer, ou os benefícios que ele podia comprar com o dinheiro dele, com os recursos dele. Então esse filho ele vai deixar o quê? Uma posição importante, que é a posição de filho. Ele deixa a sua posição. No momento que ele decide sair do braço do pai, do cuidado do pai, da proteção do pai, ele deixa a sua posição de filho. E ele começa a viver, então, e vai viver o quê? Um tempo de escassez. Ele tinha abundância na casa do pai, mas agora ele sai da casa do pai. Quanto mais longe da casa do pai, mais escassez ele vai viver uma escassez emocional, ele vai viver uma escassez espiritual, ele vai viver uma escassez financeira, ele vai viver uma escassez de alimentos, ele vai viver em todas as áreas dele, ele vai passar o quê? Pela escassez. Depois de ter gasto tudo, houve o quê? Uma grande fome em toda aquela região, e ele começou o quê? A passar necessidade. É um filho que tinha uma abundância dentro da casa, ele tinha o carinho do pai, ele tinha o carinho da mãe, ele tinha os irmãos, ele tinha o seu irmão, pelo menos mais um irmão, mas ele tinha os servos, ele tinha os empregados, ele tinha tudo que ele tinha abundância, tudo que ele pensava, ele tinha abundância, ele não tinha falta de nada, ele não tinha falta de carinho, ele não tinha falta de nada do que o pai podia dar para aquele filho. Mas mesmo assim ele decide então sair de casa, e ali ele começa a passar necessidades. Então ele vai viver o quê? Os prazeres momentâneos. Quantas pessoas trocam o prazer eterno do cuidado de Deus por prazeres momentâneos? Esaú faz isso, ele chega em Gênesis, diante do seu irmão Jacó e diz: olha, eu estou morrendo de fome, me dá um prato dessa lentilha aí saborosa. E o irmão diz assim: não, só te dou se você vender o direito de primogenitura para mim. E ele, para viver um prazer momentâneo, o que ele faz? Aquele homem, ele diz: o que me serve ter um direito de primogenitura se eu estou aqui morrendo de fome? Eu nem sei se eu vou conseguir receber essa bênção, Jacó. Então me dê logo esse prato de lentilha. E ele troca o direito de primogenitura por um prazer momentâneo. Quantas pessoas fazem isso? Quantas famílias fazem e desejam viver prazeres momentâneos? Elas não podem fazer e assumir algumas responsabilidades, mas elas assumem. Ela não pode assumir aquela prestação daquele carro, daquela casa. Ela tem a casa dela lá que está quitadinha, a casa dela, mas é uma casa de Coab, pastor. E eu preciso morar agora num triplex. Eu não quero mais morar nessa casa de Coab. E ele vai lá por um prazer momentâneo. Ele assume uma dívida de 30, 40, 50 anos. 30% do salário dele, 40% do salário, porque ele quer viver um prazer momentâneo. Quantas pessoas vão vivendo aventuras durante a sua vida, aventuras amorosas, para viver o que são prazeres momentâneos, que trazem dores e sofrimentos depois. Toda aquela região onde aquele jovem está, ele sofre. Pode ver que depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Olha que o pecado daquele filho traz, a região toda vai sofrer. Não é apenas ele que está sofrendo com a fome aqui, com a escassez, não. Toda a região onde ele estava agora está vivendo a escassez, está vivendo o sofrimento, a falta de algo. O pródigo, o que significa pródigo? O desperdiçador, aquele que gasta sem controle, ele então vai lá e desperdiça. É como você deixar uma torneira aberta, vazando água a noite toda, escorrendo água, você está jogando água, você está desperdiçando aquele bem, e é isso que ele faz, ele desperdiça os bens, mas mais que desperdiçar o bem, os bens dele, a herança que ele tinha, nesse momento ele está desperdiçando algo muito mais precioso do que os bens, ele começa a desperdiçar a própria vida dele. Ele começa a desperdiçar a própria juventude dele, ele começa a jogar fora aquilo que ele tem mais precioso, que é muito mais do que o dinheiro. O que ele tinha de mais precioso era o tempo dele, era a vida dele, ele desperdiça a vida dele. Quantos jovens têm desperdiçado a vida? Quantos filhos têm desperdiçado a vida? Pródigo é alguém que vai desperdiçar algo, seja material, seja emocional, seja espiritual, seja o próprio tempo.
É isso que esse jovem está fazendo, ele está desperdiçando tudo que o pai entregou de mão beijada para ele, numa bandeja, o pai construiu, o pai deu amor, o pai deu carinho, o pai deu proteção, e agora ele está desperdiçando todos os ensinamentos, todo o cuidado do pai que o pai desenvolveu na vida dele. E por isso, Lucas 15:15, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Quando eu fui ler esse texto aqui, em algumas outras traduções, diz que ele insistiu, o filho pródigo insistiu com aquele homem daquela região, que ele não fala aqui, aquele cidadão daquela região. Aquele homem não queria empregar ele nem para cuidar dos porcos, mas ele insiste tanto, ele faz como aquela viúva que bate na porta do juiz, insiste, ele insiste com o cidadão, e o cidadão fala, então vai. Só que o único serviço que eu tenho para você é cuidar dos porcos lá no chiqueiro, então vai lá e cuida dos porcos. Então ele está desesperado, ele insiste muito. Uma pessoa que fica desesperada, uma pessoa que fica realmente, que bate o desespero, a angústia, a ansiedade, ela pode insistir muito por coisas erradas. Deus não mandou aquele jovem cuidar de porcos, mas ele quis ir cuidar dos porcos. Ele insiste tanto, ele está tão envolvido com o pecado, ele se lambuza tanto com o pecado, ele caminha de mãos dadas com o pecado, que ele vai parar dentro do chiqueiro, ele vai comer comida de porco, ele vai cheirar o cheiro dos porcos, ele vai ter cheiro de porco, ele vai se lambuzar como os porcos se lambuzam, e ele não entende isso por causa do quê? Por causa do pecado. O pecado cega, o Deus desse século, conforme Coríntios, cegou o entendimento daquele filho pródigo. Ele mesmo se colocou nessa situação. Interessante isso. Ninguém empurrou ele, ninguém obrigou a ele ir para dentro do chiqueiro de porcos. Ele mesmo foi construindo isso. Aquilo que ele saiu da casa do pai, dizendo que ele estava procurando uma liberdade, ele agora vai encontrar o quê? Uma escravidão dentro do próprio chiqueiro. Ele saiu para ser livre, mas ele acabou se tornando escravo. Mas na cabeça dele, ele era escravo dentro da casa do pai, mas agora, na liberdade que ele foi buscar, a liberdade trouxe a escravidão sobre a vida dele, e ele nem percebe isso. Ele mesmo se colocou nessa situação. As escolhas dele levaram ele para dentro do chiqueiro. As tuas escolhas que você faz, muitas vezes te levam para dentro do chiqueiro, te levam para dentro do pecado, te levam a você viver uma vida de pecado, envolvido com o pecado. São escolhas que você faz, são escolhas que você fez. E às vezes a gente tenta dizer que foi o outro, que foi Deus, foi o próprio diabo, foi a minha esposa, foi o meu filho. Não, foi você mesmo. Não tem nada a ver com os outros, não. Tem a ver com as escolhas que você faz, escolhas erradas, escolhas equivocadas que você faz durante a tua vida. E você mesmo se coloca numa situação delicada, uma situação preso. Então ele está recebendo agora o quê? Um pagamento. Pagamento pelo quê? Pelo seu pecado. O pagamento pela liberdade que ele tanto ansiou e falou para o pai que queria ser livre, agora ele está pagando com a sua própria vida, estando preso dentro de um chiqueiro. Esse é o preço do pecado na vida desse jovem. Esse é o preço das escolhas equivocadas desse homem, desse jovem. Ele se torna o quê? Lucas 15:16, ele está reduzido a mendigar. Ele sai de filho, da posição de filho, ele vai se degradando, ele passa por essa posição e agora ele chega na posição de mendigar o quê? O pão. Olha o que o texto diz, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Por que ele desejou comer a comida dos porcos? Porque ninguém lhe dava nada, com certeza ele deve ter pedido, imagina batendo nas casas, naquela região, batendo e dizendo, olha, você tem um pão aí, você tem uma água para me dar, você tem aí um prato de lentilha, você tem uma picanha aí, uma picanha nobre, você tem uma carne moída, não sei. Ele foi pedindo comida nas casas, mas ninguém lhe dava nada. E ele agora, então, ele deseja, e o coração dele e a mente dele se volta para aquela lavagem, para aquelas vagens dos porcos, e ele tem o desejo, ele desejava encher o quê? O estômago dele. Ele desejava encher porque estava vazio. Quando nós estamos vazios de Deus, quando nós não estamos cheios da presença de Deus, nós vamos querer nos alimentar com o mundo. Nós queremos nos alimentar com o pecado. É isso que esse jovem está fazendo.
Como ele não tem a presença do Pai, como ele não está mais na proteção do Pai, o que ele traz sobre a vida dele? Ele vai trazer esse desejo de encher o estômago dele com as coisas do mundo, com o pecado. É isso que está acontecendo. Esse jovem, então, ele vai, e o desejo dele é encher o estômago dele com a comida de porcos. Dividindo a comida dos porcos, ele divide. Olha só o estado de falta de dignidade, está vivendo sem dignidade esse jovem, porque o desejo dele agora é dividir a comida dele com os porcos. Ele está sentado no chiqueiro e os porcos estão ali comendo aquelas vagens, e ele está ali talvez pegando aquelas vagens e comendo, porque o desejo dele é de se alimentar com aquelas vagens. Ele chega literalmente ao fundo do poço. Você às vezes precisa chegar até o fundo do poço. Quantas pessoas a gente está dando sinais, Deus dá sinais, não vai por essa direção, mas ela insiste, e ela está dentro do poço e ela continua cavando para chegar até o fundo do poço. Esse jovem fez tudo isso, e ele está reduzido a mendigar agora o pão, porque ele realmente, ele quer se encher daquilo que não vem de Deus, ele se enche daquilo que não agrada a Deus, ele se enche de pecado. E o pecado vai cheirar mal, e o pecado vai ser vagem, o pecado vai ser comida de porcos na nossa vida. Você que é cristão, você que tem uma aliança com Jesus, o pecado nada mais é que comida de porcos para nós. Nós não podemos aceitar, não devemos comer, não devemos nos alimentar dessas coisas. Lucas 15:17, começando a jornada de volta. Então, só recapitulando, ele sai da casa do pai, ele pede a herança, ele sai da casa do pai, ele vai para uma região distante da casa do pai, ali ele gasta todos os recursos que ele tem, vivendo uma vida louca, desvairada, sem controle, e agora ele vai para, por fim, não contente ainda, ele vai e acaba dentro de um chiqueiro de porcos, dividindo a comida de porcos. Mas agora ele vai começar o quê? Uma jornada de volta. Ele vai ter um tempo que ele fica ali, a Bíblia não relata, porque é uma parábola, não relata se foi um dia no chiqueiro, se foi um mês, se foi um ano. Quanto tempo ele ficou fora de casa. Nós não temos como definir o tempo, mas nós temos que entender o propósito dele estar fora de casa, o propósito dele voltar para casa, é isso que nós devemos entender. Então ele começa o que? Uma jornada de volta. E para isso ele cai em si, caindo em si ele disse, quantos empregados de meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. O que eu entendo com quantos empregados de meu pai tem comida de sobra? A presença de Deus, na casa do Pai, nós temos a presença de Deus. E quando nós temos a presença de Deus nos supre. Então vai ter sobra. Aquela presença de Deus, não é que um vai ter e o outro não vai ter. Na casa do Pai nós temos a presença dEle. Você tem acesso, você tem liberdade de estar na presença do Pai. É isso que o texto está dizendo. Tem comida de sobra, porque atende todo mundo. A casa do Pai tem espaço para todos os filhos. Não tem filhos que vão ter presença e outros não vão ter, a não ser que você não queira. Tem filhos que não desfrutam da presença do Pai, lógico que tem, mas estão dentro da casa do Pai, mas porque eles não querem. Porque na casa do Pai, o acesso ao Pai é liberado, mas nem todos buscam o Pai, mesmo estando na casa do Pai. Muitos não se sentem com liberdade para ir na geladeira da casa do Pai. Não, mas eu chego aqui, eu me sento. Eu passei por isso, quando eu tinha uns 10 anos, que eu tinha que ir na casa do meu pai. Eu me sentia tão deslocado que eu não abria a geladeira da casa do meu pai. Isso falando aí, você escutando isso, você pensa assim, pastor, isso é inconcebível. O filho tem liberdade, o filho está na casa do pai, a casa do pai é a casa do filho. O filho pode ir na geladeira, o filho pode ir no fogão, o filho pode ir no banheiro, pode ir em qualquer cômodo da casa. Mas é assim que eles se sentem, e que esse jovem está se sentindo. Então ele olha e diz, nossa, na casa do meu pai tem comida de sobra, a presença do pai é liberada na casa do pai e eu estou aqui. Passando necessidades, apuro, saudades. Então ele tem o quê? Saudades da proteção familiar. Nesse primeiro momento, quando ele cai em si, ele vai sentir o quê? Saudades do pai, ele vai sentir saudades da mãe, ele vai sentir saudades do irmão, ele sente saudades da proteção que estava debaixo. Quando ele estava debaixo da presença do pai, na casa do pai ele tinha proteção. O alimento aqui vai simbolizar a proteção, e tinha alimento de sobra. Então, quando tinha alimento de sobra é porque ninguém passava necessidade. Ninguém tinha necessidade alguma. Porque na casa do Pai todos são fartos, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. A fartura do Pai é derramada sobre os filhos.
Então nós não temos necessidade. É isso que eu entendo nesse texto aqui de Lucas 15, 17. Continuando, voltando de onde nunca deveria ter saído, Lucas 15, 18. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Só volta quem saiu. Por que ele vai ter que voltar? Porque ele saiu da onde ele nunca deveria ter saído. Ele está voltando do lugar que ele nunca deveria ter saído. Ele nunca deveria ter saído de casa, sem a bênção do pai. Ele nunca deveria ter pedido para o pai a sua parte da herança. Pelo contrário, ele deveria ter ficado e ajudado o pai a construir algo mais um patrimônio. Mas não, ele foi o quê? Destruir com aquilo que o pai construiu. Então ele está voltando porque ele saiu, ele nunca deveria ter saído. Ele assume o que é a sua responsabilidade. Eu me porei caminho e voltarei. Ele assume o que agora? Ele traz para ele uma responsabilidade. Eu estou nessa situação e a responsabilidade é minha. A responsabilidade não é do meu pai. A responsabilidade desse casamento fracassado, ela é minha, ela não é do cônjuge. Nós temos essa facilidade de transferir para os outros. Não, ele assume a responsabilidade. Eu estou dentro desse chiqueiro, a responsabilidade é minha. Eu decidi vir para o chiqueiro. Mas agora eu vou voltar para a casa do pai. Ele não transfere a culpa para os outros, ele não transfere a culpa para aquele cidadão que o empregou para cuidar dos porcos, ele não transfere a sua culpa para os porcos. Os porcos, eles vão estar se alimentando das vagens ali, daquela lavagem, que é o que o inimigo faz. O que o demônio faz? Ele se alimenta do nosso pecado. Da comida estragada que nós estamos comendo, que nós estamos dando, que são os nossos pecados. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Só que esse jovem, ele não vai transferir mais agora para ninguém, ele vai assumir a sua responsabilidade. Pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o meu pai, eu pequei contra a minha mãe, eu pequei contra o meu cônjuge, eu pequei, e eu agora quero me arrepender, eu me arrependo agora. Então agora ele está voltando para a casa do pai. Ele está voltando para o estado original que ele nunca deveria ter saído. Ele está voltando para a posição de filho. Ele não sabe, porque no coração dele, ele vai voltar e vai dizer para o pai, olha, me trata como um dos teus empregados, um dos teus escravos. Eu nem quero voltar para a posição de filho. Eu me contento em ser escravo. Muitas pessoas voltam para a igreja, quando elas voltam para os caminhos do Senhor, ela tem dificuldade de se sentir amada novamente, ou cuidada, ou principalmente da filiação do pai. Não, mas eu posso ser apenas um escravo agora, eu posso ser apenas um empregado. E elas passam a olhar para Deus como se Deus fosse o chefe delas. Elas não têm mais Deus como pai. Esse jovem, ele quer voltar para a casa do pai, mas ele não está enxergando o pai agora como pai, ele enxerga o pai como um empregado, ele como um patrão. Ele enxerga, quero dizer, o pai como um patrão. E ele quer se colocar agora na situação de empregado. Ele quer se colocar numa posição inferior ao filho, ele se coloca na posição de empregado. Ele está se colocando assim. Deus nunca falou isso, o pai nunca falou isso a respeito dele, mas ele se coloca nessa posição de empregado. Mas Deus, ele sempre surpreende, ele sempre nos surpreende quando nós buscamos a presença dele. Lucas 15, 19 diz assim, sentindo-se indigno diante do pai, ele se sente agora indigno diante do pai. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Olha, pai, eu não sou mais digno. O que ele está dizendo aqui? Que dentro do coração desse jovem, ele está carregando um sentimento de culpa agora. Por tudo que ele viveu, por todas as experiências, todos os dissabores que ele experimentou, ele saiu para experimentar sabores no mundo, mas na verdade o que ele encontrou foram dissabores. E agora ele se coloca nessa posição e diz, olha, eu não sou mais digno, eu não tenho mais esse direito de ser chamado de filho a partir de agora, porque eu fiz tanta coisa errada, Deus, eu pequei, eu menti, eu adulterei, eu quebrei, eu violei, eu fui grosso, eu fui violento, eu fui estúpido, eu fiz tantas coisas erradas. A gente atende pessoas que chegam, pastor, o senhor não sabe o que eu fiz tanta coisa errada, pastor. Eu destruí muitas vidas, eu machuquei muitas pessoas, eu feri muitas pessoas, para mim não tem jeito, pastor. Deus não me ama, Deus não vai mais me receber, é o filho pródigo, é o sentimento de culpa que está dentro do coração do filho.
E ele fica angustiado dentro da sua alma. Se você é filho de Deus, por mais que tenha errado, Deus não vai fazer de você um empregado. Aprenda isso. Se você tem uma aliança com Jesus, você é filho de Deus, você não vai deixar a posição de filho para ser empregado. Deus não vai tratar filho como empregado. Deus, ele não é nosso patrão, ele é nosso pai. Ele é um pai bom, um pai bondoso, um pai amoroso. Ele é um pai amoroso que cuida da gente. O pai estava ansioso pela volta do filho. Lucas 15, 20. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Olha quantas coisas eu aprendo aqui em Lucas 15, 20. Eu quero me deter alguns minutos aqui nesse texto. Em Lucas 15, 20. Então o pai, ele estando ainda longe, o pai o quê? Seu pai o viu. Você vê que o pai conhece o filho. Só pelo jeito de andar, o jeito que ele vinha na estrada, o pai bateu o olho e disse, é o meu filho que está voltando. O pai tinha certeza no coração, pai não se engana. Quando o pai chega para o filho e fala, filho, o que você está fazendo? Tem algo errado. Pai não se engana, porque o pai tem essa percepção que Deus dá, então ele olha o filho vindo de longe ainda, ele reconhece, o pai o viu. O que eu aprendo aqui? Que Deus continua te vendo, mesmo quando você está longe, mesmo aí nesses inferninhos da vida que você se meteu, Deus continua te vendo. Mesmo nesses lugares, nessas escolhas que você fez, Deus continua te observando, Ele continua te vendo, Ele não te perdeu do radar, você não saiu do radar de Deus. Não adianta você olhar, pastor, mas eu estou tão longe, Deus aqui, Ele se esqueceu de mim, Ele me abandonou aqui nesse lugar, ninguém me enxerga aqui, isso é mentira, o mundo espiritual te enxerga, mas principalmente Deus te enxerga, Deus te vê, aonde você está. Deus continua te vendo em todos os momentos, mesmo quando você está celebrando alianças pecaminosas, mesmo quando você está visitando sites escondidos, mesmo quando você está pensando pensamentos impuros, eu quero te dizer que Deus continua te vendo, Ele continua me vendo. Deus não está cego, Deus não fecha os olhos não, meu irmão, Deus continua te vendo. O amor do pai, ele é cheio de compaixão, o mesmo texto, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O que o pai está fazendo aqui? O amor do pai é cheio de compaixão, o pai deseja aliviar o sofrimento do outro, ele tenta aliviar o sofrimento do filho. O pai não chega acusando o filho, não, ele sai correndo ao encontro do filho, ele vê o filho, e ele é movido de íntima compaixão, ele está cheio de compaixão por aquele filho, e ele corre em direção ao filho, e ele tenta o quê? Aliviar o sofrimento do filho. Pode ver que ele chega, ele abraça o filho e beija o filho. Ele não acusa, ele não fala nada. Ele poderia ter dito, nossa, por onde você andou? Você está cheirando mal, você está barbudo, você está rasgado, maltrapilho. Não, o pai não está preocupado com nada disso agora. O pai está preocupado só em receber o filho de volta em casa. É isso que o pai está fazendo. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Interessante. Aqui Jesus fala, venham a mim. E no texto de Lucas 15, o pai vai ao encontro do filho. O que eu aprendo aqui? Que Jesus está dizendo o seguinte para mim e para você. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, venha a mim. Mas se você estiver cansado e sobrecarregado e você não vir, eu vou até você também, se preciso for. Deus vai ao nosso encontro e Deus também espera que nós possamos vir ao encontro dele. Deus dá duas opções. Olha, eu estou te chamando, venha. Mas você às vezes é meio teimoso e não quer ir. Deus pode ir ao teu encontro. É isso que eu estou aprendendo nesse texto aqui. Deus vai ao nosso encontro também. Porque Ele quer te aliviar, Ele quer te dar descanso. E Deus, Ele não mede esforço para dar descanso para o ser humano. Ele não mede esforço para dar descanso ao ser humano. Mateus 11, 29, o Pai dá descanso para a nossa alma, o Pai dá descanso para a alma do Filho. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O filho, quando volta para casa, encontra descanso para a alma aflita. É isso que o filho vai encontrar, e ele encontra isso no abraço do pai, no beijo do pai. Ele já encontra o quê? O descanso para a alma dele que está aflita, que está angustiada, que está desesperançosa. Esse jovem encontra o quê? Descanso para a alma dele.
Na casa do Pai, nós vamos sempre encontrar descanso para a nossa alma, para nossas aflições. Se você é alguém que não está encontrando esse descanso, venha para a casa do Pai, entregue realmente a tua aflição na casa do Pai, para Deus, e encontre realmente o teu descanso diante de Jesus, diante de Deus, nosso Pai e nosso Senhor. Salmo 42, esse filho, ele está com a alma dele está abatida, a alma dele está cansada, tristeza da alma. Olha o que o salmista diz: por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Quando esse filho estava tão triste, quando ele estava dentro do chiqueiro de porcos, ali a alma dele estava abatida, ali a alma dele estava aflita, ali a alma dele estava angustiada, ali ele encontra o quê? Ele entende que a alma dele pode ficar doente. Então eu quero que você entenda isso, a tua alma pode estar doente nessa noite. Pastor, eu já fiz todo tipo de exames laboratoriais, não tenho nada, mas eu me sinto doente, eu ando como doente, eu falo como doente. É que bem provável, se não tem nenhum sintoma, se não tem nenhum diagnóstico, quero te dizer, é porque provavelmente, se não tem um diagnóstico médico, é a tua alma que está doente, meu irmão. Tua alma adoece, a alma da gente adoece. Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Nossa alma pode ficar doente, a nossa alma pode ficar triste, e isso vai refletir no nosso corpo, sim. Isso vai refletir nos nossos relacionamentos, sim. Vai refletir nas nossas atitudes e nos nossos comportamentos, lógico que vai. Uma alma abatida, uma alma cansada, uma alma fadigada, uma alma doente, vai refletir nas suas atitudes a sua doença. Talvez você esteja assim dentro da tua casa, a tua alma já esteja abatida, cansada, aflita, triste, angustiada. Coloque a tua esperança em Deus, Ele pode restaurar e curar a tua alma aflita. Mateus 11:30 diz assim: o pai tira o peso dos ombros do filho, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Compaixão do pai. O que o pai está fazendo? Ele está tirando agora o jugo de escravo. O que é o jugo? O jugo é colocado como uma canga que coloca no pescoço do animal, do boi, para ele arar a terra. E é isso que o pai está fazendo. Agora o pai está aliviando, ele está tirando aquele jugo do filho. Por isso que ele não acusa, por isso que ele não vai e traz uma palavra: olha o que você fez, por onde você andou. Não, o pai não está preocupado com isso agora. O pai, ele tira o peso, ele alivia o fardo, ele alivia a carga do filho agora, emocional, espiritual e física. E o fardo de Jesus é suave, ele dá um fardo suave e um fardo leve para nós. A compaixão do pai faz isso, o amor do pai faz isso pelo filho. Ele pega o fardo pesado do filho e ele carrega agora aquele fardo pesado. E ele dá um fardo bem mais leve para o filho. É isso que o pai faz. É isso que Jesus faz comigo e com você. É isso que Jesus faz conosco. Ele pega aquele fardo pesado do pecado e arranca dos nossos ombros. E Ele quer te dar um fardo leve, bem mais suave. Pare realmente de carregar. Então, você não tem que colocar peso sobre os ombros das outras pessoas, e muitas vezes nós colocamos um peso sobre os outros. Eu mesmo faço isso às vezes com pessoas, coloco um peso sobre a vida das pessoas. Pare de colocar peso na vida das pessoas, pare de colocar peso nos ombros das pessoas. Ao seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, correndo ao encontro do filho. O pai, então, ele corre ao encontro do filho que retorna para casa. O que o pai está fazendo aqui? Ele corre. Por que ele corre? Porque ele tem certeza que é o filho dele. Essa corrida do pai, ele demonstra várias coisas aqui para mim. Esse ato de correr, quando Deus corre ao nosso encontro, que é o único texto que a gente encontra na Bíblia que Deus corre. Ele correu para o seu filho, ao encontro do seu filho. Esse correu aqui vai me dizer várias coisas, vai dizer que o pai estava com muita saudade do filho. Eu quero dizer que Deus está com muita saudade de você, das tuas orações, dos teus louvores, Deus está com saudade. Esse correu do pai aqui é porque o pai estava esperançoso que o filho ia voltar. Então ele corre porque ele tem saudades do filho, ele corre porque ele quer trazer novamente essa corrida, é para trazer a proteção sobre a vida do filho. É isso que o pai está fazendo. Quando o pai corre em direção ao filho, é porque ele quer estender a proteção dele sobre o filho. É isso que eu aprendo nesse texto. Então o pai corre em direção ao filho.
porque o filho está retornando para casa. E isso traz alegria, o pai corre porque o pai está alegre. O coração do pai se enche de alegria quando ele vê o filho de longe, ele não se contém, então ele corre em direção ao filho, porque o coração dele está alegre. E o que traz alegria no teu coração? O que tem trazido alegria no teu coração? A tua família traz alegria no teu coração? Um relacionamento com Deus tem trazido alegria no teu coração, se relacionar com Deus? O que traz alegria no teu coração? O pai corre porque ele tem saudade, o pai corre porque está alegre, o pai corre porque ele quer estender a proteção sobre a vida do filho. Sobre o que traz alegria sobre a tua vida? Você já pensou nisso? O que tem trazido alegria para você no teu coração? Lucas 15, 6 e 7. E vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. A alegria do Pai está completa pelo Filho que retorna. Esse texto é o mesmo capítulo que está falando sobre a dracma, está falando agora sobre a ovelha. O pai se alegra porque o filho volta para casa, porque o filho era uma ovelha desgarrada, uma ovelha perdida. E ele diz: vamos celebrar agora, vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava perdido e voltou para casa. Então a alegria no céu e a alegria na terra. A alegria na família traz alegria no céu, porque esse filho voltou para casa. O que traz alegria, novamente eu te pergunto, o que traz alegria ao teu coração? O que tem que trazer alegria no nosso coração é ver pessoas que estavam envergonhadas, humilhadas, sendo restauradas pelo poder da cruz, pelo poder do Evangelho. Pessoas que estavam distantes da casa do Pai, que retornam para a casa do Pai. Isso tem que trazer alegria no nosso coração, no meu coração e no teu coração. É isso que essa parábola nos ensina. Há muita alegria quando uma ovelha volta para casa, quando um perdido se reencontra com o pai, aquele filho pródigo volta, ele decide voltar para casa e ele volta, e ainda bem que ele não esqueceu o caminho de casa e o pai continua morando no mesmo lugar. Muitas vezes nós queremos voltar para casa, mas nós queremos voltar por atalhos que nós desejamos, não queremos fazer o mesmo caminho, porque no caminho nós vamos encontrar todas aquelas pessoas que estavam conosco quando nós estávamos indo e elas vão zombar de nós. Aí agora está voltando aí, ó. E as pessoas não voltam muitas vezes para a igreja porque ficam com vergonha dos pecados que elas praticaram. E eu vou voltar para a igreja, sempre vai ter alguém apontando o dedo para mim: ó, voltou, né? Saiu daí, agora teve que voltar para a igreja, olha aí, agora no mínimo deve estar passando um perrengue, deve estar passando dificuldade para estar voltando para a igreja, né? Não se preocupe com isso, meu irmão, volte para os braços do Pai, volte para a casa do Pai. Não se preocupe com o que os outros vão pensar. Ainda o texto de Lucas 15, 20, o abraço do pai libera a cura para o filho. Olha o que diz: cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou o filho. O filho é recebido com o abraço do pai. O pai demonstra amor pelo filho. Olha só que texto maravilhoso, gente. O abraço, o que simboliza o abraço? O abraço está trazendo cura para o filho. O abraço do pai está trazendo, está sendo liberado. O abraço do pai está liberando sobre o filho a cura. O pai está dizendo, através do abraço, o pai não está falando, mas o pai está comunicando através do abraço, está dizendo assim: eu não estou te condenando. Eu estou muito feliz que você voltou, eu estou muito animado com a tua volta. É isso. E esse abraço vai gerar o que? Cura no coração do filho. Porque o filho já veio com o discurso todo pronto, todo bem elaborado, o discurso dele: pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Me trata agora como um dos teus empregados. É isso que o filho volta falando para o pai. E o pai para tudo, e o pai agora libera a cura sobre o coração do filho, no momento em que ele faz o quê? Ele abraça o filho. Enquanto o pai espera talvez um sermão, quantos pais muitas vezes perdem os filhos, porque muitas vezes a gente fica ali martelando, oprimindo os nossos filhos, e às vezes o que os nossos filhos precisam e desejam é apenas um abraço. Quando ele erra, e em vez de dar um abraço, eu trago um sermão. Em vez de abraçar, eu trago um baita de um discurso dizendo: você não poderia ter feito isso, porque onde já se viu, eu já te ensinei. Não vai resolver muitas vezes. Eu não estou dizendo que você não tem que conversar sobre os erros dos filhos, não é isso. Eu estou falando que tem um momento certo para todas as coisas. Tem um momento de falar, mas tem um momento de abraçar, tem um momento de ficar quieto. É isso que o pai faz. O pai vai ao encontro do filho e o pai abraça o filho. E isso libera a cura sobre a alma daquele jovem aflito,
que estava desesperado, angustiado, ele é curado por Deus naquele momento. Eclesiastes 3:5. O abraço do Pai então libera a cura, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, ou tempo de abraçar e tempo de não se abraçar. Nós temos vivido isso com essa pandemia, veio trazer o tempo para nós não nos abraçarmos. E nós que gostamos de abraçar, estamos sofrendo muito. Como igreja, uma igreja que é uma igreja amorosa, calorosa, uma igreja que gosta de abraçar. Eu gosto muito de abraçar as pessoas e hoje a gente tem vivido essa dificuldade, a gente não pode abraçar. Mas o que significa um abraço, pastor? Expressa, o que expressa um abraço? Amor, expressa amizade, proteção, afeto, companheirismo, segurança, apoio. Por que tudo isso, pastor? Porque você não abraça todo mundo. Você não sai na rua dando abraço para quem você não conhece, você abraça todo mundo, não. Você abraça, então, a expressão, o ato de você abraçar alguém, você está expressando amor, amizade, proteção, cuidado, afeto, companheirismo, segurança para aquela pessoa. O filho, então, recebe o que? O abraço paterno. Quantos lares falta um abraço paterno? O pai vai lá e abraça o filho. Em muitos lares falta realmente expressarmos o abraço, ou abraçarmos as pessoas, abraçarmos o nosso cônjuge, abraçarmos os nossos filhos. Um abraço pode aumentar a felicidade e o bem-estar das pessoas. Você sabia disso? Isso é uma reportagem que eu peguei, essa frase aí, que o abraço tem essa capacidade de aumentar a felicidade e o bem-estar, a sensação de bem-estar das pessoas. E eu quero te fazer uma pergunta: quantas pessoas você abraçou essa semana? Quantos abraços você deu no teu filho nessa semana? Quantas vezes você abraçou o teu cônjuge essa semana já? Quantas vezes você mandou um abraço para o teu pastor ou abraçou o teu pastor? Quantas vezes você abraçou o pastor, você que está me escutando? Quantas vezes você abraçou uma ovelha tua nessa semana, o líder de célula? Quantos abraços você recebeu? Quantos abraços você deu? Quem você abraçou nessa semana? O Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas debaixo da terra. E voltando ainda para o texto de Lucas 15:20, o beijo do pai restaura a filiação do filho. O abraço traz a cura emocional, cura física e cura espiritual. Mas o beijo agora vai trazer o quê? Vai restaurar a posição do filho, vai restaurar a filiação do filho. Ao seguir, levantou-se e foi ter o seu pai. Então o pai, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou o filho. O beijo do pai é uma declaração de amor ao filho. O abraço e o beijo do pai, ele está dando uma grande declaração. Esse pai está dando uma grande declaração de amor pelo seu filho. É isso que ele faz. O beijo do pai é carregado de perdão. Por que esse filho está restaurado a filiação dele? Por que ele é curado pelo abraço e pelo beijo do pai? Porque o beijo do pai é carregado, o abraço e o beijo do pai são carregados de perdão. Não é um ato. O pai não faz aquilo por um ritual, porque é obrigado. Não, o pai faz aquilo por carinho, por amor, por afeto para o filho. E no momento que ele abraça o filho, no momento que ele beija o filho, o que ele está fazendo, na verdade, ele está curando, está perdoando o filho. Ele está arrancando do coração do filho dele aquele sentimento de culpa, que veio durante todo o caminho de volta para casa. Aquele filho veio com aquele mesmo discurso: eu vou ser empregado do meu pai, por causa do sentimento de culpa. Ele não se achava mais digno de ser filho, mas agora o abraço e o pai, o abraço e o beijo do pai trazem o quê? Trazem cura e trazem perdão para o filho. O Pai, o nosso Pai, Jesus, Ele está querendo te abraçar e te beijar nessa noite, porque Ele quer trazer cura e perdão para a tua alma, cura e perdão para as tuas emoções. É isso que Deus quer fazer. O beijo do Pai, então, ele é carregado de perdão. Ele é carregado de perdão para a tua vida. Gênesis 27, 26 e 27, olha só o poder do beijo. O beijo que atrai a bênção do Pai. Então seu pai Isaac lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Quem está pedindo um beijo aqui? Isaac está pedindo um beijo. Isaac pensa que vai receber um beijo de Esaú, mas na verdade ele vai receber o beijo de Jacó. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das suas roupas, Isaac abençoou, dizendo: o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Eu sei que Jacó está aqui com as roupas de Esaú, eu sei disso. Mas olha só como há poder naquilo. O pai pede um beijo para o filho. E o filho vai e dá um beijo no pai. O pai foi, então ele foi lá e o beijou. Quando sentiu o cheiro, quando teve o beijo, Isaac o
abençoou, dizendo: o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoa. Eu quero te dizer que Deus quer te abençoar, mas eu sei que o beijo tem poder para restaurar também, mas o beijo também tem poder para condenar. Judas foi lá e beijou Jesus e entregou Jesus. Eu sei disso. Mas nessa noite eu quero falar do beijo do pai e do beijo do filho. Há um encontro quando o pai beija o filho, quando o filho beija o pai. Há um encontro do céu e a terra se encontram e algo maravilhoso da graça de Deus se manifesta. O filho então recebe o que? Ele recebe a bênção do pai. Nesse momento é um campo que o Senhor abençoou. O que Isaac está falando, Isaac está abençoando o seu filho depois que ele sente o que? O cheiro, e ele recebe o beijo do filho. Ele abençoa o filho. Ele abençoa o filho. E o pai, ele traz perdão para o filho. Quando ele beija o filho, ele traz perdão. E agora, quando o filho beija o pai, ele recebe a bênção, ele está sendo restaurado pelo pai. Lucas 15, 21, arrependimento que promove a restauração. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. O filho nunca vai deixar de ser filho. Entenda isso. Filho nunca vai deixar de ser filho. Ele pode sair da posição de filho, mas ele nunca vai deixar de ser filho. Não existe ex-filho, existe ex-genro, ex-nora, ex-cunhado, ex-alguma coisa, ex-esposo, ex-esposa. Infelizmente existe. Mas eu não encontro nenhum lugar que vai existir a palavra ex-filho. Apesar de que algumas pessoas dizem: você não é mais meu filho, eu não te considero mais filho. Mas pelo fato de falar não quer dizer que vai deixar de ser. Uma vez filho, sempre vai ser filho. Sempre vai ser filho. Momento de restauração do filho, olha só. Esse aqui é um momento lindo dessa história, dessa parábola que está sendo relatado para nós e nós estamos estudando ela essa noite. Quando Deus ele restaura o coração do filho. O filho vem com a ideia de ser empregado, mas o pai já diz: pode parar com tudo isso, você é meu filho, você sempre foi, você sempre será, e você sempre continuará sendo meu filho. Você é, você foi e você será. Sempre será meu filho. Então aqui está tendo um momento de restauração, da comunhão do pai com o filho, do filho com o pai, e esse momento é um momento maravilhoso, onde o poder de Deus é liberado no céu, e traz cura, e traz perdão, e traz restauração na vida desse jovem. E por fim, de pródigo a amado, sai como esbanjador. Ele sai como esbanjador, é isso que o pródigo diz, o significado. Vive de forma extravagante, ele vive de uma forma a extravasar tudo que estava dentro do coração dele. Ele vive loucamente, uma vida sem limites, uma vida que vive loucamente, procura satisfazer seus desejos, todos os desejos que ele tinha, ele procura satisfazer, deseja viver suas paixões. Esse jovem, ele vive paixões, ele vive loucamente, ele vive satisfazendo desejos, ele vive de forma extravagante, ele esbanja, ele gasta, ele não tem dó. Aqui ele é pródigo, aqui ele é alguém que tem a necessidade de ser aceito, aqui ele é alguém que tem a necessidade de autoafirmação, por isso ele vive dessa forma. Mas ele volta agora para a posição de filho, aqui ele sai da posição de filho, mas agora ele volta para a posição de filho, e agora ele deixa de ser pródigo, ele volta a ser amado, regressa para casa, volta para casa. Volte para a casa do pai, não abandone, volte para a tua casa, você que saiu de casa, que está me acompanhando nessa noite, volte para a tua casa. Ele busca novamente a proteção do pai, busque a proteção do pai, ele deseja ser curado agora, ele deseja, o coração dele, a alma dele deseja, anseia por cura, anseia por restauração, voltando para o lugar de segurança, ele volta para o lugar de segurança e de proteção. Volte para a casa do pai, volte para os braços do pai, volte para o convívio familiar, voltando para casa. Essa noite é noite de você voltar para casa. Deus está te chamando, volte para casa, meu filho. Volte para casa, minha filha. Pare de viver dessa maneira. Pare de continuar alimentando esses desejos, esses sonhos, essas loucuras, essas vaidades, essas soberbas do teu coração. Volte para a casa do Pai. Deus está chamando você para você voltar para a casa do Pai. Esse é o meu convite nessa noite para você. Você que está longe, você que está vivendo separado, distante de Deus, volte para a casa do Pai. Volte para o convívio. Volte para a aliança.
Volte para a proteção paterna, volte para a casa do teu pai. Receba realmente do amor de Deus sobre a tua vida. Eu quero orar com você nessa noite, nesse momento. Quero pedir para você que está me assistindo, que está longe dos braços do pai, longe da casa do pai, volte para a casa do pai. Volte para o convívio da família. Volte para um lugar que você nunca deveria ter saído. Mas volte, não deixe de voltar. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dos teus filhos que estão nos assistindo nessa noite, Pai. Eu quero liberar uma palavra sobre a vida deles de bênção, de restauração. Que os teus filhos possam voltar para a casa do Pai, que eles possam voltar para a sua casa, para a sua família, que eles voltem realmente, que eles possam fazer o caminho de volta, Deus. Lembrando de quem eles são, que eles possam voltar para a posição de filhos, da onde eles nunca deveriam ter saído, Pai. Não existe ex-filho, eles só não estão mais na posição correta, eles estão voltando agora para o estado original. O estado original deles é filhos amados, filhos benditos do Pai eterno, nós somos filhos amados do Pai. Eu quero abençoar a vida de cada um que nos assiste nessa noite, Pai. Filhos e filhas do Senhor, amados do Senhor, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família, Pai. Abençoa o coração de cada um, Pai, em nome de Jesus, que as pessoas agora, esses teus filhos, possam estar voltando. Posso ter o seu lugar restaurado, sendo restaurada a sua identidade de filho, a sua posição de filho. Eu abençoo a vida dos teus filhos, eu abençoo as suas casas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Amém, que Deus te abençoe. Lembrando, sexta-feira que vem nós vamos continuar sobre esse tema, com esse mesmo capítulo 15, eu quero ir até o final do filho pródigo ali, de toda a história dele. Queremos tratar sobre outros assuntos. Essa parábola ela é muito rica, dá para ministrar muitos sermões sobre a parábola do filho pródigo. E eu quero te convidar esse final de semana, teremos a partir de amanhã, teremos amanhã de manhã o casamento coletivo aqui na igreja. Está lindo a igreja, está tudo sendo preparado com muito carinho. Às 19h30 no Culto Higher teremos então nosso congresso de famílias e às 10 e às 19 horas. Não deixe de participar, venha com a tua família. Aqui é um lugar de bênção, de cura. Você que nos assiste, que não está congregando em igreja nenhuma, aqui na descrição desse vídeo tem o Rota Membresia. Clique lá, entre que você vai ser direcionado realmente e nós vamos estar conversando com você e te dando todas as orientações se você está sem igreja. Não deixe de congregar, não deixe de voltar para a casa do Pai. A casa do Pai é um lugar de segurança e de proteção. Amém? Deus te abençoe, fica na paz.